No mundo do entretenimento, existem momentos que ficam gravados como marcos históricos, pontos de virada que redefinem não apenas carreiras, mas toda uma indústria. Esses momentos não nascem do acaso, mas do choque entre talento, circunstância e ousadia. E foi exatamente isso que aconteceu agora no coração do K-pop. Pela primeira vez, a HYBE, o gigante que construiu um império global com o BTS, teve que abrir mão de algo que sempre controlou com mãos de ferro, a autonomia de um idol. E tudo isso aconteceu por causa de um homem. Um garoto que começou tímido, silencioso, sempre à sombra dos mais velhos, mas que hoje se ergue como o artista mais poderoso da Coreia do Sul. ARMY, prepare-se, porque o nome dele é Jeon Jungkook. Esse momento não é apenas sobre música. Não é sobre recordes em charts, prêmios de vitrine ou números em plataformas de streaming. É sobre poder. É sobre alguém que quebrou o status quo, desafiou o sistema e conquistou privilégios que nenhum ídolo jamais ousou sonhar. Para entender o peso desse acontecimento, precisamos voltar no tempo, revisitar as origens, analisar o impacto global e compreender por que Jungkook não é apenas o Golden McKnight, mas sim o símbolo de uma revolução silenciosa dentro da indústria do entretenimento. O garoto de Busan, origem de uma lenda. A história começa em Busan. Um menino tímido, apenas 13 anos, carregando uma voz pura, um olhar curioso e uma determinação silenciosa. Jungkook entrou na Big Hit em um tempo em que a empresa não era nada além de uma pequena agência lutando para sobreviver. Enquanto outras empresas já dominavam o mercado com grupos milionários, a Big Hit apostou em um grupo improvável. 7 jovens sem grandes conexões, mas com muito talento. Nos primeiros anos do BTS, Jungkook era o caçula. Ele mal tinha idade para entender o peso do que estava vivendo. Sempre visto como o irmãozinho, ele observava os mais velhos com atenção e absorvia tudo como uma esponja. Nos treinos era incansável. Se errava um passo, repetia 100 vezes até acertar. Se desafinava uma nota, ficava até de madrugada ajustando. O apelido de Golden McKnight nasceu ali, porque parecia não haver área em que ele não brilhasse. Dança, canto, rap, esportes, visuais, resistência física. Mas esse apelido, que parecia tão grandioso na época, hoje soa pequeno, porque o que Jungkook se tornou ultrapassa qualquer título. O que ninguém via era o perfeccionismo silencioso que ele carregava. Enquanto muitos idols se contentavam em seguir o que as empresas planejavam, Jungkook queria aprender como as coisas funcionavam. Perguntava sobre gravações, iluminação, produção musical, coreografias. Ele não queria apenas ser um rosto bonito em frente às câmeras, queria entender o mecanismo por trás da arte. Esse detalhe é o que, anos depois, mudaria tudo. A tempestade solo, quando o mundo percebeu o poder. Avançamos para 2023, o ano em que Jungkook deixou de ser apenas o McKnight do BTS e passou a ser visto como uma força independente. Quando anunciou seu álbum solo Golden, muita gente esperava algo bom, mas ninguém estava preparado para a dimensão do impacto. Golden não foi apenas um debut, foi uma declaração. Era como se ele tivesse guardado por anos tudo o que queria mostrar e finalmente tivesse a liberdade para colocar para fora. Cada faixa do álbum parecia um manifesto. Não era só sobre cantar, era sobre mostrar identidade. O mundo inteiro percebeu que Jungkook não era apenas o prodígio do BTS. Ele era um artista completo, capaz de carregar sozinho a atenção global. O lançamento foi um terremoto. Plataformas digitais colapsaram com os acessos. Recordes históricos caíram um após o outro. O álbum não ficou restrito ao K-pop, mas dominou playlists ocidentais, latinas, europeias. Era impossível escapar do nome dele. E foi aí que veio Seven. Não apenas uma música, mas um acontecimento cultural. Estreou no topo de mais de 100 países, virou trilha sonora de milhões de trends no TikTok, ocupou simultaneamente os rankings mais importantes do mundo, Spotify, YouTube e Billboard. Mas, acima de tudo, revelou um novo Jungkook, mais maduro, confiante, sensual. Era como se o mundo tivesse descoberto, de repente, aquilo que os fãs já sabiam há anos. Se Seven foi o impacto, Standing Next to You foi a consagração. A música era pura energia, puro carisma. A performance mostrava um artista que não precisava de escândalos para prender atenção. Bastava sua voz controlada, sua presença magnética e seu visual cinematográfico. Foi o ponto em que até os críticos mais duros se renderam. Jungkook não era apenas um cantor de K-pop. Ele era uma estrela global no sentido mais completo da palavra.
o gênio nos bastidores. Jungkook como cérebro criativo. O detalhe que pouca gente sabia é que Jungkook não estava apenas interpretando, ele estava dirigindo. Cada clipe, cada figurino, cada colaboração passava pelo crivo dele. Não era uma criação fabricada por executivos, era a visão de Jungkook se materializando. Isso assustou a indústria, porque até então, idols eram tratados como produtos moldados pelas empresas. Eram vozes e rostos a serviço de estratégias corporativas. Mas Jungkook mostrou algo diferente. Ele não queria só cantar ou dançar. Ele queria construir, queria moldar, queria transformar sua carreira em uma extensão real de quem ele é. Essa diferença é o que separa idols de artistas. E Jungkook mostrou ser, acima de tudo, um artista. O contrato que mudou a história. E foi então que os bastidores tremeram. Jungkook exigiu o impossível. Fontes internas confirmaram que ele pediu algo que nenhum idol ousou antes. Controle total da própria carreira solo. Controle criativo absoluto. Toda música, clipe, ensaio precisaria da aprovação dele. Liberdade de colaborações. Poderia aceitar qualquer projeto sem pedir permissão. Poder de veto. Direito de recusar comerciais, programas ou marcas, mesmo que milionárias. Soberania de agenda. Se estivesse cansado, descansaria. Se quisesse trabalhar, trabalharia. Direitos autorais. Participação nos lucros de todas as suas obras solo. Cláusula de grupo. Talvez a mais chocante, o direito de adiar ou até pular atividades do BTS caso julgasse necessário. Esse contrato nunca havia existido no K-pop. Jungkook, literalmente, se transformou em uma empresa dentro da empresa. Por que a HYBE aceitou? A resposta é simples, porque não tinha escolha. Jungkook não é só cantor, ele é uma potência econômica. Marcas de luxo disputam sua imagem. Plataformas de streaming dependem de seus lançamentos para movimentar milhões. As redes sociais explodem a cada aparição sua. Ele não pertence mais apenas ao K-pop. Ele é maior que o K-pop. Se a HYBE não cedesse, outra empresa cederia. E perder Jungkook seria um desastre comparável a Apple perder o iPhone. Então, a empresa escolheu recuar. Melhor dar poder do que perder sua joia mais valiosa. Reações, euforia e medo. Quando a notícia vazou, os fãs entraram em êxtase. Hashtags explodiram. Mensagens de orgulho e admiração dominaram as redes. Jungkook foi celebrado como o artista que finalmente quebrou as correntes do sistema. Mas junto com a euforia veio o medo. Alguns fãs acreditaram que isso poderia marcar o início de um afastamento gradual do BTS. Outros imaginaram que ele já estava preparando um império próprio, talvez uma gravadora, uma marca global ou até um estúdio independente. Rumores começaram a surgir. Fala-se que Jungkook já contratou managers pessoais, montou um estúdio de elite em Seul e formou uma equipe secreta de criativos e estrategistas. Nada confirmado oficialmente, mas os sinais são claros. Ele está desenhando algo muito maior. O efeito cascata. O K-pop nunca mais será o mesmo. O impacto desse contrato não se limita a Jungkook. Ele abriu uma porta que outros idols agora enxergam. Novatos, veteranos e até artistas medianos começaram a se perguntar: se Jungkook conseguiu, por que eu não posso? As agências já estão em pânico, correndo para reescrever contratos e segurar seus artistas. Mas a verdade é que o sistema de controle absoluto está ruindo. O futuro agora pertence aos artistas. E esse futuro acaba de ganhar seu primeiro rei. Jungkook como símbolo. De um adolescente tímido com medo de falar, Jungkook se transformou em um homem cuja simples presença comanda respeito. Ele não precisa gritar por poder, ele caminha com poder. Não exige atenção, ele a conquista naturalmente. Com esse contrato histórico, Jungkook deixou de ser apenas um idol. Ele se tornou um símbolo de liberdade criativa, de autonomia artística e de excelência. Um símbolo que transcende o K-pop e fala diretamente sobre o futuro da indústria. A grande pergunta, ARMY, agora resta a dúvida: isso é evolução ou erosão? Jungkook está abrindo caminho para o futuro dos artistas ou arriscando se isolar em um patamar inalcançável? Estamos diante de uma revolução criativa ou do início de um distanciamento silencioso? E assim, ARMY, chegamos a um ponto que poucos ousariam imaginar. Jungkook, o garoto tímido de Busan, que começou sua jornada sem saber exatamente até onde poderia chegar, agora se encontra em um patamar que transcende títulos, recordes ou números. Ele não é apenas um cantor, não é apenas o McKnight do BTS. Ele é um símbolo vivo de superação,
dedicação e excelência. Alguém que mostrou que com talento, disciplina e coragem é possível transformar sonhos em realidade e limites em oportunidades. Cada passo que ele deu, desde os dias em que treinava até altas horas da noite, cada suor derramado nos ensaios, cada nota que aperfeiçoou até soar perfeita, cada coreografia repetida até a exaustão, tudo isso culminou neste momento histórico. Jungkook provou que talento sozinho não basta. É preciso paixão, visão e coragem para se levantar e definir o próprio caminho. O impacto de Jungkook não se limita apenas às plataformas de streaming ou aos recordes de vendas. Ele se tornou uma força que inspira milhões ao redor do mundo. Jovens que se sentem inseguros, fãs que duvidam de si mesmos, artistas emergentes que ainda não tiveram voz. Todos eles agora têm um exemplo vivo de que é possível romper padrões, reivindicar o próprio espaço e se tornar dono da própria arte. Quando ele subiu ao palco, ou quando lançou suas músicas solo, não estava apenas entretendo, estava enviando uma mensagem clara. Você também pode lutar pelo que acredita. Você também pode criar seu legado, você também pode ser protagonista da sua própria história. Mas o mais inspirador é que Jungkook faz isso sem precisar de gritos, sem precisar de polêmica ou escândalos. Ele não se impõe pela força, mas pelo talento e pela autenticidade. Sua caminhada é silenciosa, mas poderosa. Cada gesto, cada apresentação, cada decisão criativa carrega a marca de alguém que não apenas sonha, mas constrói a própria realidade com as próprias mãos. Essa postura que transformou Jungkook em um ícone global. Alguém que não se contenta em seguir o caminho pré-determinado, mas que redefine o significado de sucesso e influência no K-pop e na música mundial. Ao olhar para trás, é impossível não se emocionar com a trajetória de Jungkook. De um adolescente inseguro, que tremia ao se apresentar nos primeiros stages do BTS, a um artista que hoje dita regras e inspira a indústria inteira, sua jornada é um testemunho do poder da perseverança e da paixão verdadeira. Cada conquista solo não é apenas uma vitória pessoal, mas um passo para mostrar a todos que o impossível pode se tornar realidade quando se tem coragem de sonhar grande e a disciplina para transformar cada sonho em ação. E o que nos espera agora? ARMY, o futuro é promissor. Jungkook não apenas abriu portas para si mesmo, mas está mostrando que os artistas podem ser donos de suas carreiras, protagonistas de suas histórias e líderes de mudanças dentro de um sistema tradicionalmente rígido. Ele está ensinando que liberdade criativa e sucesso podem caminhar lado a lado e que a excelência não precisa de moldes impostos por ninguém. A era que se inicia com ele é inspiradora, porque prova que cada artista, cada jovem, cada fã que sonha, pode acreditar que seus esforços e sua paixão têm valor, e que é possível alcançar algo que ninguém acreditava ser possível. ARMY, essa é a verdadeira lição de Jungkook. Ele não é apenas um ídolo, ele é uma força de transformação, um exemplo de dedicação, coragem e autenticidade. Sua trajetória nos lembra que o poder de mudar sua própria história está em cada um de nós, que limites existem apenas para serem superados e que os sonhos, quando perseguidos com paixão e perseverança, podem se tornar muito maiores do que imaginamos. Então, quando você ouvir as músicas dele, assistir a cada performance ou acompanhar cada conquista, lembre-se, Jungkook nos mostrou que o impossível é apenas o que ainda não foi tentado, que a coragem de ser você mesmo pode mudar tudo e que cada passo firme dado com autenticidade deixa um legado que vai muito além do palco, muito além do K-pop e muito além do que qualquer um poderia imaginar. ARMY, celebremos juntos esse momento, porque estamos testemunhando a ascensão de um verdadeiro símbolo de liberdade, excelência e inspiração. Jungkook não apenas mudou sua própria vida, ele está mudando a história da música, da arte e de todos nós que acreditamos no poder do talento, da disciplina e do coração. Este é apenas o começo de uma era que ele lidera com brilho, humildade e força. E se você seguir sua própria jornada com a mesma coragem e paixão, lembre-se, você também pode transformar o mundo ao seu redor.